Todos podem se assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nós estamos na terceira noite, na terceira terça-feira dessa jornada, convertendo armas em ferramentas, que é uma proposta do Senhor registrada em Isaías 2, do versículo 1 ao 5. Converter espadas em arados, enfim, converter armas em ferramentas. Se depender de Deus, até a própria arma vai ser uma ferramenta. Tanto que ele usa, em Hebreus 4, a palavra mostra que, falando de si mesma, que a palavra de Deus é penetrante mais do que espada alguma de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito. Então, uma arma é até meio truculenta, como a espada, ela pode ser convertida num instrumento de microcirurgia. Ela é penetrante mais do que espada alguma de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito. Assim é Deus. Assim Ele quer que nós sejamos. O que você tem na sua vida que está sendo uma arma e, na maioria das vezes, voltada contra si mesmo ou contra si mesmo. Então, nós já trabalhamos na primeira noite o tempo, na segunda terça-feira nós trabalhamos a capacidade de nutrir sentimentos e hoje o dinheiro. E eu acho que ninguém enjoou de ouvir isso, né? É uma coisa que deve ser de minha autoria. Dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. Se ele for senhor, ele é uma arma. Se ele for servo, ele é uma ferramenta. O apóstolo São Paulo diz isso. Ele diz que existe todo um sistema. Quando Jesus diz, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, quando o Senhor Jesus diz isso, ele está falando quando ele chama de mamon, que quer dizer riquezas, ele está chamando algo que seria o tripé utilizado pelo inimigo para derrubar, um dos pés do tripé para derrubar o ser humano: sexo, dinheiro e poder. Sexo, logicamente, que é uma concessão divina para ser praticado com a pessoa certa, na hora certa e com a bênção de Deus. E aí ele é uma ferramenta. Mas se ele for contrário a esse projeto de Deus, ele vira uma arma voltada contra a própria pessoa e contra a própria sociedade, e nós vemos o que acontece no mundo. O poder, que esse poder aí não é o poder do Espírito Santo, não é o dunamis, é o kratos, de onde vem cracia, que é governo, liderança, e isso aí seduz as pessoas e as derruba. E o dinheiro. Então, nosso trabalho vai ser isso. O apóstolo São Paulo, ele está falando aqui, quando eu tiro esse texto do contexto aqui, pode ser que você não tenha um perfeito entendimento. Então, utilizando aí uma regra de interpretação chamada contextual, nós vamos ler os versículos anteriores e os posteriores. Ele diz o quê? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas,
as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aí os adjacentes posteriores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizesse boa confissão entre muitas testemunhas. Então, aí você entendeu em que contexto está isso. E tem muitas pessoas que utilizaram durante muito tempo. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro sendo servo, é uma ferramenta. Agora, tem muita gente que tem que entender o que é dinheiro, inclusive. Você sabe o que você tem no bolso? Aliás, nós temos muito pouco, trabalhamos com dinheiro em espécie hoje, muito pouco, né? O dinheiro de plástico está crescendo cada vez mais. E vem aí coisas do tipo assim, chip, você passa, você já coloca a sua senha e já é debitado na sua conta, ninguém pega na cédula. Porque muita gente acha que cédula é dinheiro. Cédula nada mais é que uma declaração de um valor que deve existir em algum lugar. Se você está na Inglaterra, existe lastro de ouro. Por que a libra esterlina é uma moeda altamente estável? Equilibrada, porque ela é lastreada por ouro. Eu estive lá e o inventário do ouro da Inglaterra inclui até aqueles palácios da avó, da rainha Elizabeth, muito ouro lá. Tudo aquilo lá faz parte do lastro que dá base para a libra esterlina. Então, a cédula da libra esterlina nada mais é do que uma declaração de um valor que existe em algum lugar. Você está ali, de posse daquele comprovante. Mas tem gente que acha, tem gente que precisa ter dinheiro para ter segurança. Aí é que entra o problema da dependência. Eu falei algumas vezes aqui, eu vi uma coisa linda que eu nunca tinha visto por aqui. Lá na Nigéria, um irmãozinho dos mais celebrativos, dançava muito bem. E é difícil, o africano que não sabe dançar, aí ele precisa se achar. Mas eles dançam muito bem, principalmente os nigerianos lá do povo Ibo, né? E eu vi aquela felicidade, ele sempre sorrindo, mostrando aqueles dentes brancos. Aí eu chamei o intérprete e falei, pergunta para ele, por que ele é tão feliz? Ele está com o bolso cheio de naira. Naira é a moeda da Nigéria. Aí ele falou, perguntou para o rapaz, e ele falou, pegou os bolsos, assim, jogou tudo para fora, não tinha um tostão, um naira no bolso. Eu falei, mas por que você é feliz? Porque eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Tem gente que, eu estou falando isso, mas tem gente que pode achar que isso é uma pessoa. É lógico que tudo, nas lives que nós fizemos, inclusive com Angola, a Jacira está aqui, a preocupação deles, quando eu comecei a falar de ter, estar e ser, a preocupação deles é o seguinte, mas se falar isso, pode ser que as pessoas se encostem, elas já não percam aquela
aquela volúpia, né? Aquela vontade de ganhar, de avançar na vida. Não, mas tem que ter haver um equilíbrio. Você tem que entender que o seu sentido de vida é ser. O ter e o estar são servos do ser. O ter é servo do estar, do ser. O estar é servo do ser. Então, na pirâmide das necessidades humanas montada pelo Maslow, ele coloca no ponto mais básico, na base da pirâmide, as necessidades casuais, que são atendidas pelo ter. São as necessidades biológicas do nosso corpo. Ter é para isso aqui só, essa carcaça. O estar já é um pouco mais avançado, que é um estágio intermediário, é para a nossa alma, para a nossa psique. É onde você tem todas aquelas vontades de conquistar. Então, aí muita gente acha que ter um canudo, ter um título, essa coisa toda, a mulher ter o nome de casada, isso é tudo estar. Agora, o Maslow coloca lá na parte mais cima. Então você tem necessidades necessidades casuais embaixo, na intermediária as necessidades críticas, em cima as cruciais, aquelas que são atendidas apenas por Deus, só Deus. O ser é Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se administrarmos bem isso, nós viveremos bem. Esse dinheiro vai ser uma ferramenta para nós, para a construção do mundo melhor. Dentro de um limite certo, de um limite que você vai poder dizer assim de uma maneira correta. O verso 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Não é, mas a gente, com aquela modelo mental, com aquela cosmovisão anterior de que dinheiro é muito importante, dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, mas eu posso sentir falta de uma coisa que não é essencial. E Deus pode olhar e falar, não, você não precisa disso. O pastor vai dizer para a ovelha o que ela precisa, e não a ovelha vai dizer para o pastor, eu quero isso. O Senhor é o meu pastor, de nada sinto falta. Agora, o que Paulo fala aqui é terrível, de ser arma mesmo. Ó. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que coisa terrível. A pessoa atrapalhar a sua eternidade, comprometer a sua eternidade por um negócio mas tão transitório. Faz algum tempo que nós não temos mudança de moedas, mas em tempos de outrora aí, teve cruzeiro, cruzado, URV. Ainda tem coisas que prevalecem assim no nosso, nas máximas, um tostão furado, e tinha tanta coisa que eram de moedas anteriores. Eu conheci uma irmã, e eu tenho certeza que Deus a salvou, mesmo com essa idolatria, porque avareza é idolatria. Avareza é idolatria. E ela tinha uma qualidade de vida muito aquém, do normal para o nível de ganho que ela tinha. E quando ela morreu, fomos ver na casa dela, ela morava numa casa de pau a pique, e acharam dinheiro
enfiado nas frestas. Moedas que não existiam mais, tinham perdido o valor. Serve para colecionador, de moeda, pegar uma nota daquela e vender para um colecionador. Só que a qualidade de vida dela foi terrivelmente comprometida. E o que você vai dizer com isso tudo? Lógico que nós estamos vendo aqui que, por exemplo, o complexo de Mamon é um negócio terrível, né? Também porque antes você poupava, a minha geração, a geração que poupava, porque é a geração da despensa. Então você comprava antes para o futuro. Você tinha dinheiro para ir comprar. Aí começaram a aparecer os artifícios da cadernetinha na venda, aí começa a aparecer cheque predatado, cartão. Aí você começa a gastar hoje o que você ainda vai ganhar amanhã. Aí você começa a se enroscar. Mas no meu tempo, eu sou da geração pós-guerra, sou da geração baby boomer. E ainda tive de despensa, aquela despensa que guardava um saco de arroz, um saco de feijão, uma lata de óleo, um fardo de açúcar. Era assim. E aí, da mesma maneira, a gente poupava também para o futuro. Aí houve uma inversão. Meu pai, nunca vi meu pai fazer uma folha de cheque. Nunca vi. Então, nós acabamos, esse sistema chamado Mamon, né? Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Mamon é um sistema, Mamon quer dizer riquezas. E ele é terrível, ele tem nuances e mais nuances. Isso é tão terrível, que da mesma maneira que você quer, e você já gasta ele também. Você entra num shopping center, você é alvo do consumismo. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Tem um processo chamado AIDA. Atenção, interesse, desejo, aquisição. Primeiro ele chama a sua atenção, a atenção vai levar ao interesse, o interesse vai levar ao desejo, e o desejo vai levar à aquisição. E você está indo. Daqui a pouco você está fazendo parte disso tudo. Está em tudo que você vê, né? No seu magnífico aparelho, né? Chamado celular aí. Está assim desse jeito. Cuidado. Deus colocou isso que se chama dinheiro, que é realmente uma transmissão para aquisição de móveis, imóveis, semoventes, questões básicas da nossa vida. A gente tem que saber o que é realmente essencial, né? O ser humano precisa basicamente de ar, água, alimento, roupa, teto. Isso são questões básicas. Mas aí tem gente que omite essa parte e vai comprar coisas além disso, antes de ter isso daqui. Então não tem teto, não tem ar bom, não tem água boa, mas quer comprar aquilo que é supérfluo. Isso é o que Mamon quer. Que você transtorne aquilo que Deus colocou, permitiu colocar no meio da sociedade humana, dinheiro, como uma ferramenta, virar uma arma terrível. E olha, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram
com muitas dores. Então, nessa noite, nós vamos orar para que você se liberte, tá bom? Você se liberte. Não. A partir de hoje, vou olhar para essa cédula que representa todas as cédulas e vou dizer para ela, sem pestanejar, você é uma ferramenta, você não é uma arma que vai me destruir. Faça isso, se liberte. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Deus falou com muitas pessoas. É muito importante nessa jornada você fazer uma avaliação na sua escala de prioridades. O que é importante? O que é
muito importante e o que é inadiável na sua vida. Você vai ter que tomar algumas posições. Nessas 7 situações que são colocadas, nós já trabalhamos 3, que é o tempo, na primeira quinta-feira, na segunda, a capacidade de nutrir sentimentos. Nós só estamos falando de coisas realmente importantes, porque se você não parar para remir o tempo, inclusive, resgatar o tempo que você já perdeu, ninguém voltará a viver o tempo que passa. É sabedoria viver o tempo presente da melhor maneira possível. Nutrir sentimentos. Mais de 70% das patologias existenciais, psicológicas, psíquicas, são psicossomáticas. As pessoas não sabem administrar os sentimentos, nutrir, ao invés de alimentar sentimento, a ferramenta nutre um sentimento arma, que se volta contra a própria pessoa. E hoje, a questão do dinheiro é um negócio que você tem que pensar seriamente. Nós vivemos numa sociedade de consumo, onde você o grande alvo em tudo que você fizer, né? Com esse AIDA, né? Esse processo AIDA, atenção, interesse, desejo, aquisição, eles trabalham isso. Se você não acorda, daqui a pouco você está comprando, levando uma coisa tão supérflua para sua casa. De repente você está considerando algo que não tem valor nenhum, tem preço. Uma geração que não sabe a diferença entre preço e valor. Essa é a geração agora. Então, é por isso que você está aqui, tanto presencialmente como virtualmente. Você está na sua casa. Deus está oferecendo a oportunidade para você rever a sua escala de valores, sua escala de prioridades. Talvez até alterar a sua cosmovisão, né? O seu sistema de valores. Se alterar. Estilo de vida. Para que você lá na frente não olhe e chegue à seguinte avaliação: passei pela vida sem viver. Jesus, ele não veio para que a gente tenha vida qualquer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar pedindo ao Senhor que liberte nessa noite, quebre correntes, grilhões, algemas, que as pessoas se sintam livres. Grande e eterno Deus, a tua palavra foi exposta e nela existe uma orientação fortíssima, principalmente para o tempo nos quais nós estamos vivendo. No tempo que nós temos o dinheiro sendo oferecido em algumas modalidades de moeda, euro, libra esterlina, dólar, real, as moedas, as criptomoedas, tantas outras modalidades, e as pessoas se sentem atraídas. E quando elas conseguem algum acúmulo, alguma reserva, elas começam a se sentir independentes de ti, Senhor. Tem gente que não tem equilíbrio para ser próspero. Lamentavelmente, essa é a realidade. Porque a prosperidade
pode afastar essa pessoa dos teus santos caminhos. Ó Deus, que o teu povo tenha sabedoria, que definitivamente veja o dinheiro como um ótimo servo e um péssimo senhor. Que Mamon, que esse sistema de valores totalmente falacioso, que se tenta colocar através dos diversos canais de comunicação, tudo isso caia por terra, que o teu povo tenha discernimento, que o teu povo seja pronto para ouvir e equilibrado para agir. Não entrar nas primeiras tentações verbais que estão sendo colocadas aí nos diversos canais de comunicação. Senhor, em nome de Jesus, trabalha na mente do teu povo. Que o teu povo seja um povo sábio. Que o teu povo te tenha como grande tesouro. Porque do Senhor, para o Senhor, são todas as coisas. E que o Senhor faça isso em nossa vida. Que o teu maravilhoso Espírito Santo nos convença. É Ele que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e para a glória de Jesus, dizemos amém. Agora nós vamos dar